Pois bem, não é a primeira vez. Nós tivemos uma tragédia no Rio de Janeiro, mais de 900 pessoas mortas. Em que região, professor? Região de pobreza? Não, região rica. Em que região, professor? Região serrana do Rio de Janeiro. Pessoal, o que eu quero falar? Em 2011 teve chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro. Região de Nova Friburgo, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. É uma região rica, tá? Morreram várias pessoas. Aí, o que acontece? Como é que nós vamos tratar isso no vestibular? Como que nós vamos tratar isso no vestibular? Pensem comigo. Qual é o relevo da região? Eu coloquei aqui. Eu coloquei para ajudar vocês. Qual é a estrutura geológica? É uma estrutura do período pré-cambriano, mas estou em falhamento porque eu estou em uma região... Ah, professor, mas você falou que os impactos são maiores na área de atrito de placa. Pois bem, mas na área de afastamento, o professor falou que tem aquela questão do equilíbrio. Então, essa região, houve um soerguimento ali. As serras, que o professor acabou de falar, a Serra Geral. Então, tem uma região de serra, é uma estrutura geológica não consolidada. Então, eu vou ter falhamentos, eu vou ter risco de desabamento, de deslizamento. Professor, por que eu vou ter esse risco de deslizamento? Porque a orografia da região, a umidade que está no litoral, sobe a serra. Vocês já estudaram climatologia. Clima, tipo de chuva de relevo, chuva orográfica, não é isso? A chuva orográfica. Então, eu vou ter a chuva orográfica. Vai ter ação da massa tropical atlântica, principalmente. Às vezes, a massa polar aqui do sul, também pelo Oceano Atlântico, empurra essa umidade para a região serrana do Rio de Janeiro. Então, eu tenho um relevo que não é tão consolidado, não é tão estável, uma região de falhamento, virtude do soerguimento, e eu tenho aqui uma região de um clima extremamente chuvoso, a orografia. Então, o que eu tenho mais lá? O que pode cair? Agora, a questão qual é a vegetação de lá? Vegetação de Mata Atlântica, vegetação ombrófila, vegetação densa e latifoliada. São essas as características da vegetação da região, a vegetação de Mata Atlântica. Pois bem, última questão, então, que vocês podem associar. Imagine uma redação, não vou querer, claro, mas fiquem espertos. Teve esse desastre na região serrana, não foi há tanto tempo assim, e teve o desastre aqui na região de São Paulo agora. Então, o que pode cair? A questão da ocupação humana, a litoralização. Vocês sabem que o Brasil foi ocupado a partir do litoral, não à toa. Os Nordeste possuem 9 estados. Qual é a região com o maior número de estados? 9 estados, em tudo a fragmentação da ocupação do litoral. Se você pega, não sei se vocês já fizeram isso, né, nas aulas, comparem o tamanho dos estados, vocês vão ver que os estados do interior, grande parte deles, são maiores que os estados do litoral. Então, eu tenho uma litoralização. Eu tenho uma região que é muito ocupada. O Rio de Janeiro já foi capital, toda Petrópolis, a questão imperial, tudo isso. E eu tenho os ciclos econômicos também, o ciclo do café, que também movimentou. Eu tenho em Minas Gerais o ciclo do ouro, que também movimentou. Então, vejam bem, eu tenho várias situações. Olha só, vou voltar aqui para terminar a aula agora. De uma manchete, estão vendo aqui? De uma manchete, nós podemos desenvolver uma série de situações. Imagine o vestibular, o prato cheio que é. Imagine o Enem, imagine concurso público. Tudo bem?